quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, humildemente estamos aqui para Te adorar. Invocamos a Tua presença, que o Espírito Santo venha abençoar a cada adorador, a cada filho, a cada filha que veio em busca da Tua glória, da Tua presença, para se regozijarem na presença do Senhor. Aceita o nosso louvor e derrama sobre nós a luz celestial para entendermos a Tua palavra que será exposta através do estudo bíblico. Que o Espírito Santo esteja dirigindo a nossa mente no estudo da Bíblia, falando ao nosso coração. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Então, meus queridos, a lição desta semana tem um título muito sugestivo: uma questão de vida ou morte. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. Em Deuteronômio, capítulo 30, vamos ver o verso 19. Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 19. Aqui nós lemos: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus nos deu o dom da liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Existe diante de você a vida e existe a morte. Não é Deus quem escolhe, é você quem escolhe. Eu escolho. Deus nos aconselha a escolher a vida, para que vivamos juntamente com a nossa família eternamente. Mas nós sabemos que existe a outra possibilidade. Já no céu, os anjos também tinham liberdade de escolha. Foi por causa da liberdade de escolha que Lúcifer, ele escolheu se rebelar contra Deus. Ele tinha essa possibilidade de escolher. Adão e Eva foram criados com o livre-arbítrio, com a possibilidade de escolher adorar a Deus e não fazê-lo obrigatoriamente como um robô, como uma máquina que não tinha outra opção, senão obedecer a Deus. Portanto, queridos, todos os seres humanos que nascem nesta terra, todos eles têm a liberdade de escolha. E existe a vida e existe a morte. Nós escolhemos que caminho seguir. E muitas das decisões que nós fazemos, que parecem tão insignificantes, decisões tão pequenas, são decisões que a longo prazo estarão influenciando na vida eterna ou na morte eterna de cada ser humano. Por isso, quando estivermos meditando nas mensagens e nos textos bíblicos desta semana, vamos realmente deixar que o Espírito Santo fale fundo ao nosso coração. Eu quero começar lendo com vocês Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e os versos 21 a 30. Esta é uma sugestão da leitura bíblica desta semana, Mateus capítulo 5 e os versos 21 a 30. Sobre a vida e a morte nas nossas decisões. Pecado é uma coisa séria e que exige uma decisão radical. Muitas vezes nós não queremos tomar decisões radicais, mas o pecado exige uma decisão radical para evitá-lo. E aqui diz em Mateus capítulo 5, versos 21 em diante, veja como Jesus ele usa palavras fortes, usa palavras radicais.
que exige uma decisão firme, resoluta, de romper com o pecado, custe o que custar. Não importa o sacrifício que você tenha que fazer, vale a pena romper com o pecado. Por isso Jesus diz em Mateus 5, versos 21 em diante: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, luz adicional, luz acumulada, luz progressiva, está brilhando através das palavras de Jesus. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele cita um texto do Antigo Testamento, e então ele diz, eu, porém, vos digo. Você prepare a sua mente, porque estará vindo da boca de Jesus luz adicional, luz progressiva. E nós temos que estar abertos para a luz progressiva de Deus. Essa revelação de luz progressiva da verdade, ela está constante na Bíblia. E nós muitas vezes temos a mente fechada. O que sabemos está bom, estou contente com o que eu sei, não quero aprender mais. Em outras palavras, não quero responsabilidade. Mas a luz é progressiva. Por isso Jesus disse, o mandamento diz, no verso 21, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Mas eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, em outras palavras, se você tiver raiva do teu irmão, se você tiver sentimentos de rancor contra o teu irmão, isto já é transgressão do mandamento, não matarás. Já somos transgressores à vista de Deus. Portanto, se trouxeres, diz o verso 23, a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali antes, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Deus não aceita nenhuma adoração, nenhuma oferta, nenhum dízimo, nenhum tipo de adoração se o seu coração estiver maculado pelo rancor, pela contenda, pelo espírito de divisão. Nós temos que consertar o nosso relacionamento com o nosso irmão, com a nossa esposa, com os nossos filhos, dentro de casa, entre os nossos familiares, porque senão a nossa adoração será inaceitável. Deus é muito radical no sentido de falar, eu não aceito a tua adoração. Se você estiver de mal com o seu irmão, se você não estiver conversando com o seu irmão, mesmo que seja com seus familiares, eu não aceito. Você tem que se reconciliar. Existe outra opção? Deus não deixa outra opção. Veja que Jesus, ele é bem radical nas afirmações feitas aqui em Mateus capítulo 5. E o verso 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho. Nós estamos no caminho, em direção ao céu. É a hora de resolver a situação. Não espere chegar diante do juiz. Há pessoas que vão empurrando com a barriga e vão deixando para depois, deixando para depois. Não espere para chegar diante do juiz para querer acertar as situações. Diante do juiz é a segunda vinda de Jesus. Quando você estiver contemplando e assistindo à volta de Jesus, não é hora mais de fazer acertos. Por isso nós temos que fazer os acertos enquanto estamos a caminho. Esse estar a caminho é agora, é o momento de hoje. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. É muito fácil não cometer adultério, pela letra. É muito fácil guardar a letra. Os judeus eram especialistas em guardar a letra da lei. Não adulterar. A única mulher com quem eu me deitei foi a minha esposa. É a mulher com quem eu me casei. Então eu penso assim,
nunca adulterei. Se adultério for só isso, então fica muito fácil. Mas adultério não é só isso, irmãos. Adultério significa olhar com olhos cobiçosos. Jesus nos dá luz adicional, luz progressiva, no verso 28, quando ele declara, eu porém vos digo. Quando Jesus fala, eu porém vos digo, a gente se arrepia, porque vem chumbo, vem revelação progressiva. Agora Jesus vai falar do espírito da lei, que está muito além da letra da lei. Eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, seja numa revista de pornografia, seja na internet, seja no Facebook. Há muitos homens casados e mulheres casadas que entretêm amizades íntimas com companheiros, com companheiras através do Facebook, através de e-mails, e acham que está tudo bem. Está tudo bem. Estão falando de forma carinhosa, de forma afetiva. Queridos, isso é adultério? Isso é infidelidade? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério com ela. Na parte, ainda no verso 29, diz, portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Decisão radical para romper com o pecado. Pessoas viciadas em sexo é a coisa mais difícil de vencer na face da terra. Pessoas viciadas em sexo, pessoas viciadas em pornografia, viciadas em masturbação. Não existe nada mais difícil para vencer do que isso. Porque isso é coisa de longos anos. Isso é coisa que já vem da infância. E, queridos, se nós queremos a salvação, nós temos que fazer decisões radicais. Eu penso que alguns precisarão se tornar eunucos, de fato. Há pessoas que fazem cirurgia plástica para ficar mais bonito. Eu creio que alguns viciados em sexo, eles deveriam procurar um médico e se tornarem eunucos. Para sempre. Fazer uma cirurgia. Que absurdo, pastor. Compensa o céu. Compensa. Porque há pessoas que não se libertam mesmo. Não se libertam. Não se levantam. Depende do nível em que a pessoa está. Portanto, quando Jesus fala, ele está falando de uma forma figurada, de uma forma simbólica. Mas, queridos, leve isso para a seriedade da sua vida. Diz o verso 30, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Era tão comum no passado, eunucos, lembram-se? Daniel e os seus 3 companheiros, eles faziam parte dos eunucos de Babilônia. Eles estavam vivendo na casa dos eunucos e tinham acima deles como chefe, o chefe dos eunucos. Forçosamente, eles foram feitos eunucos. Mas, queridos, há pessoas que precisam buscar a libertação a qualquer preço. Querem o céu? Queremos, a qualquer preço. Então rompa com tudo que o atrapalha. Rompam com a internet. Vocês já pensaram numa casa hoje, em 2015, sem internet? Não seria um absurdo? Uma casa sem internet, uma casa sem televisão, uma casa sem TV a cabo? Seria um absurdo? Mas eu creio que alguns precisam fazer isso. Porque
Se a sua tentação está na internet, se a sua tentação está ali na televisão ou numa TV a cabo, ou mesmo num telefone, num iPhone que está ligado à internet, então você nem iPhone pode usar. Você vai ter que usar um celular desse bem simplesinho, que é só para chamar e conversar, não tem como ligar a internet. Decisões radicais, irmãos. Eu tenho que me proteger para alcançar o céu. Se eu sei que a minha fraqueza está neste ponto, eu não posso me expor. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tomei a decisão de não ir ao cinema. Desde os 16 anos de idade, eu não piso dentro de um cinema. Estou com 63 anos. Eu me lembro que quando eu tomei a decisão na cidade de Curitiba de não ir ao cinema, o Cine Avenida ficava bem ali na 15 de novembro, bem pertinho da praça. Eu me lembro que eu não passava, eu andava uma quadra a mais. Eu andava uma quadra a mais para dar a volta e não passar em frente do cinema. Porque se eu passasse, eu ia olhar as propagandas, ia ficar ali e sentiria aquele forte desejo de entrar. Então, eu criei estratégias. Nós temos que criar estratégias. Pessoas viciadas em internet, elas não podem ter a internet, ou então ter a internet na sala, na frente de todo mundo, da esposa, dos filhos, não no quarto. Você vai criando estratégias de não ficar sozinho. Não ficar sozinho. Sempre estar acompanhado pela esposa ou pelo filho. Você cria estratégias. Não viajar sozinho. Não ficar sozinho num quarto de hotel. Você cria estratégias quando você quer vencer. Quando você está sendo sério. Quando você quer o céu. Você cria estratégias de romper com o pecado, custe o que custar. E Deus ajudará aquele que quer. Deus vê a sua sinceridade de jejuar, de orar, de tentar se libertar desse caminho satânico que destrói homens e mulheres. Hoje, o nosso mundo, queridos, está podre. Dentro da igreja e fora da igreja, tudo está podre. Parece que não existe mais diferença entre mundo e igreja. A pornografia, masturbação, infidelidade, a promiscuidade está abundante. Por isso a lição desta semana chama muito a nossa atenção. Abra sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 6. É interessante que quando Provérbios capítulo 6 começa com uma frase bem afetiva. Capítulo 6, verso 20, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Capítulo 6 de Provérbios, verso 20. Filho meu, é o pai que está falando. Sabem, queridos, que a lei de Deus não existe para o ímpio? A lei de Deus não existe para o ímpio. A lei de Deus só existe para os que são filhos dele. Deus não criou sua lei para o ímpio. Deus não criou sua lei para aqueles que não são filhos dele. Por isso, a lei estava no Santíssimo. A lei não estava no pátio do santuário terrestre. Porque no pátio, alguém poderia entrar ainda sem ser filho de Deus. Porque a pessoa se tornava filho de Deus no pátio. É ali que ele iria se tornar filho de Deus. Como? Pegando um cordeiro, confessando os pecados sobre a cabeça do cordeiro, matando o cordeiro e oferecendo em sacrifício, aceitando o Salvador provido pelo céu, o Messias. E quando você aceita Jesus como Salvador, você se torna filho. Então os seus pecados são perdoados. Então o seu nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro.
Então o Espírito Santo se propõe a escrever no seu coração, na sua mente, a lei de Deus que está lá no Santíssimo. A lei de Deus está lá no íntimo do santuário, no lugar mais sagrado do santuário, chamado Santíssimo, mostrando que ela existe para aqueles que já passaram pelo Calvário, aqueles que já foram ao Monte do Calvário, já se lavaram no sangue de Jesus, já foram perdoados os seus pecados, seus nomes já foram registrados no livro da vida, já passaram pela pia. A pia estava no pátio, não é? A pia onde os sacerdotes se banhavam. No Novo Testamento, a pia do santuário celestial é o tanque batismal. Portanto, as pessoas passaram pelo Calvário, passaram pela pia, e agora eles são pia batismal. Eles são filhos e filhas de Deus. Então o Espírito Santo registrará na sua mente e no seu coração a lei de Deus para os que são filhos e filhas. Por isso existe tanta inimizade contra a lei de Deus. Nos púlpitos evangélicos, nos púlpitos protestantes, muito sermão contra a lei de Deus, porque são sermões feitos por pessoas que ainda não são filhos e filhas de Deus. Existe inimizade entre o homem ímpio e a lei de Deus, mas não existe inimizade entre os filhos de Deus e a lei de Deus. Porque o Espírito Santo grava na nossa mente a lei de Deus, e ela se torna prazer e deleite. Existe um hino que o quarteto da Voz da Profecia, Arautos do Rei, canta: a tua lei. Você canta e você repete aquela música, a tua lei. Fala, reflete o teu caráter. Ela me conduz ao Salvador. Bem-aventurados os que andam na tua lei. A tua lei é santa, justa e boa, porque tu és santo, justo e bom. E você canta porque é deleite, é alegria, é gozo você meditar na lei do Senhor, como disse o rei Davi: me é prazeroso meditar na tua lei de dia e de noite. Mas isto só pode acontecer, meu querido irmão, na vida daqueles que já são filhos e filhas de Deus. Eles amam a lei do Pai. Por isso aqui em Provérbios começa falando, filho meu. É um pai falando para o filho. É Deus falando para você. E o verso 21. Ata os meus mandamentos perpetuamente no teu coração. Os mandamentos saem das tábuas de pedra e vão ser registrados aonde? Nas tábuas do seu coração, na sua mente. O coração na Bíblia é sinônimo de mente. O Espírito Santo faz esse trabalho, gravar a lei de Deus na nossa mente. E o que mais? Pendura-os no teu pescoço. Por que pendurar no pescoço? Para ficar perto de você. É uma coisa íntima. Em vez de você pendurar outras coisas no pescoço, pendure a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mostrando a intimidade que você tem com os mandamentos de Deus. E no capítulo 7, verso 3, diz assim: ata-os nos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Por quê? Ata os mandamentos de Deus nos teus dedos, para que a lei de Deus nos leve à ação, para que a lei de Deus nos leve à prática de boas obras. A obediência, ela aparece através de obras de obediência. Quando caminhares, diz o capítulo 6, verso 22, isso te guiará. A lei de Deus nos guia. Quando te deitares, te guardará. A lei de Deus nos dá proteção. Quando acordares, falará contigo. Você fala da lei de Deus na sua oração, no seu louvor. Você pede que o Espírito Santo registre a lei no seu coração. Durante o dia, você repete os mandamentos do Senhor. Quando o pecado aparece na sua frente, Satanás lança pecados na sua frente ou diante dos seus olhos, eles se tornam ofensivos para você, repulsivos. Sabe o que é você olhar para o pecado e não sentir atração por ele? Esta é a obra que o Espírito Santo faz na sua vida. Porque os que não são filhos de Deus, eles correm para o pecado. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles vão pegando ojeriza ao pecado.
Eles têm repulsa ao pecado. Às vezes, andando por uma cidade grande, você passa de carro por alguns pontos, alguns bairros de prostituição, e você, à noite, você vê homens, mulheres e travestis e nas esquinas, vestidos daquela forma sedutora, e você passa por ali e você pensa, como pode? Como pode as pessoas... E você vê os carros parando, carros luxuosos, não são carros velhos, não, carros luxuosos, caríssimos, parando naquelas esquinas e os travestis entrando, as prostitutas entrando, e eu fico pensando, converso com a minha esposa às vezes, digo, como é que pode? Como é que a pessoa tem coragem de pegar um lixo desse? Um lixo que está nas esquinas. Como é que tem coragem? Porque eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Mas há pessoas que não têm nojo. Eles sentem apetite por aquilo. O que é que faz com que você tenha nojo do pecado? Não é algo que vem de você, é algo que vem do Espírito Santo. Você sente repulsa. Isso acontece se você se torna filho de Deus e você costuma ter comunhão com o Pai. Entretém comunhão com o Pai. Você passa a ter nojo e repulsa do pecado. O pecado se torna ofensivo diante dos teus olhos. E você não quer aquilo. Para você e nem para a sua família. Verso 23 diz, capítulo 6 de Provérbios, porque o mandamento é uma lâmpada. O mandamento de Deus. Veja como Satanás criou um ódio contra a lei de Deus em todas as religiões. Ninguém quer saber da lei, mas a lei de Deus nos protege. A lei de Deus ilumina o nosso caminho, porque a lei de Deus é Deus na nossa vida, porque a lei reflete o caráter de Deus. Ter a lei de Deus em nossa vida é ter Deus na nossa vida, porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. E é a lei de Deus no nosso coração, registrada pelo Espírito Santo, que vai nos proteger contra a má mulher, diz aí o verso 24, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. A boa mulher é presente de Deus. Uma mulher consagrada, que tem um coração segundo o coração de Deus, controlada pelo Espírito Santo, é um presente de Deus na sua vida. Bem-aventurado o homem que alcança esta benevolência do Senhor, de achar uma boa mulher. Mas a má mulher, ela é usada por Satanás, sedutora. Diz aqui, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não aceite a lisonja, não aceite o elogio de lábios do sexo oposto. Pastor, o senhor está falando sério? Estou falando sério. Um homem que aceita elogios de uma outra mulher que não é a sua esposa, palavras de carinho, palavras de bajulação, ele está adulterando. Se vocês não leram, comprem aquele livrinho escrito por Ellen White. O título do livro é Testemunho sobre Sexo, Divórcio, Separação. Esse é mais ou menos esse título do livro. Sexo. Eu tirei dali um texto que eu quero ler para vocês, que eu salvei aqui no meu iPhone. Um texto. Vejam.
Qualquer mulher, isso foi tirado porque este livro, Testemunhos sobre o sexo e casamento e divórcio, são compilações. Então esse texto que eu vou ler foi compilado, tirado do livro Testemunhos para Ministros, página 434. Diz assim: qualquer mulher, quando fala mulher, aplique-se para o homem também, porque serve para um e serve para o outro. Qualquer mulher ou homem que permitir os galanteios de qualquer homem que não seja seu marido, que der ouvidos aos seus atrevimentos e cujos ouvidos se agradam do extravasar de palavras pródigas de afeição, de adoração, de carinho, é adúltera e prostituta. Todo homem que aceita galanteios de uma mulher que não é sua esposa, de palavras pródigas de uma mulher que não é sua esposa, de afeição, de adoração, de carinho, é adúltero e prostituto. Essa é uma afirmação radical. Por isso, quando alguém vem fazendo elogios para o seu cabelo, ou para o seu rosto, ou para enfim, fazer elogios para o seu corpo, ou para os seus olhos, enfim, galanteios, a melhor resposta é aleluia, bendito seja o Senhor. A pessoa vai ficar assim olhando para você, uau! Porque geralmente quando os galanteios e os elogios são feitos, as pessoas dizem o quê? Obrigado. Você não pode dizer obrigado. Porque se você disser obrigado, você estará aceitando o galanteio. Você estará aceitando o elogio. Você não pode aceitar. Você diz aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Você não aceitou. Você canalizou a Deus. E a pessoa vai sentir outro espírito presente ali. Você já criou uma barreira contra o assédio. Você já criou uma barreira contra a tentação. Mesmo quando alguém elogia o sermão, mesmo quando alguém elogia um hino que você cantou, você nunca deve dizer muito obrigado. Ou nem amém, porque amém é assim seja, é assim mesmo, é isso mesmo, eu sou bom, não é? Mesmo que seja o elogio do sermão, você deve sempre dizer, bendito seja o Senhor. Canalize para Deus, que é a fonte de toda boa dádiva. E é uma proteção contra assédios. O nome do livro é Testemunhos sobre Conduta Sexual. Isso mesmo. Está lá, naquele capítulo que fala sobre... Mas foi extraído do Testemunhos para Ministros, página 434, 435. Um outro pensamento que eu tirei de lá. A mais poderosa tentação não é desculpa para o pecado. A mais poderosa tentação não é desculpa para o pecado. Eu conheço história de pastor que foi colocado, fechado dentro de um quarto com uma prostituta e trancaram a porta pelo lado de fora. Falei, ou você fica aí dentro ou você fica. Não tem janela para fugir e a porta está trancada. E a função daquela mulher prostituta é te fazer ter relação com ela. Te vira. A mulher foi paga para fazer isso. Pois a história deste jovem pastor começou a falar do amor de Jesus para ela. Não tinha para onde ir, a porta estava fechada e ele trancado com a prostituta dentro do quarto. O motorista de caminhão fez assim. Ele pegou carona num caminhão e foi falando de Jesus e o motorista do caminhão pensou, esse cara aí é muito puro, não é? E é virgem. Então o motorista do caminhão parou num lugar que ele costumava parar, de casa de prostituição, e e o jovem inexperiente, não é? E o motorista falou, já paguei o seu quarto, você vai dormir aí, eu vou dormir lá no outro quarto.
e já pagou uma mulher também, falou, olha, vai lá e faça o seu trabalho. Mas, queridos, ele foi falando do amor de Jesus para ela, e esta mulher começou a se sentir envergonhada, chorou, e começou a bater na porta, pedindo que viessem abrir a porta. E pediu perdão, desculpa para aquele jovem. Queridos, nada é desculpa para o pecado. Este jovem poderia muito bem ter dito, olha, não tinha jeito. Ninguém foi tentado como eu estou sendo tentado. Nem correr. José ainda teve a oportunidade de correr da mulher. As roupas ficaram nas mãos da mulher, de Potifar. Mas ele tinha para onde correr. Este jovem pastor não tinha nem para onde correr. Porta fechada e sem janela para pular. E a mulher se despindo na frente dele e se jogando para cima dele. Queridos, ele tinha todas as desculpas do mundo para pecar. Mas vejam que esse texto que eu estou lendo para vocês, o que esse texto fala, a mais poderosa tentação não é desculpa para o pecado. Não importa quão severa a pressão seja exercida sobre a pessoa, o pecado é um ato da vontade. O pecado é um ato voluntário da vontade. Você decide pecar ou decide não pecar. Não importa quão forte seja a tentação, não importa que tenha uma mulher caída em cima de você, não importa que você esteja encurralado num lugar, num beco sem saída, não importa. Você não peca enquanto você não consente. Por isso que na Bíblia diz que as pessoas que são violentadas, são estupradas, não deveriam ser mortas. Está lá no Antigo Testamento. Porque não houve consentimento da vontade. Ela foi violentada por um homem que era muito mais forte do que ela. E ela gritou e ninguém socorreu. Mas lá na Bíblia também diz, se ela não gritou, se ela não pediu por socorro, então ela vai morrer junto com o adúltero, porque ela consentiu. O consentimento com o pecado, Deus leva em conta, irmãos. Nós não podemos consentir, porque o pecado precisa do seu sim. Satanás precisa do nosso sim. Ele pode nos tentar do jeito que ele quiser, irmãos. Nós só iremos pecar se dissermos sim para ele. Consentir com o pecado. Porque o pecado é um ato da vontade. Continua a leitura do capítulo 6 de Provérbios, irmãos, aqui nos diz no verso 25, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Não olhe nos olhos, porque quando você está sendo tentado, desvie os olhos dos olhos. Quando passar algum corpo muito bonito na sua frente, ou alguma perna descoberta, não olhe para os olhos, porque isso vai sumir da sua mente. Mas se você olha nos olhos da pessoa, aquilo não some da sua mente, vai ficar na sua mente. Através dos olhos você cria o quê? O contato. Por isso, queridos, nós devemos... muitas vezes você está andando atrás de uma pessoa e chamou a sua atenção, que a pessoa está andando na sua frente, você cruza, apressa os passos e não olhe para trás e não olhe no rosto. Isso vai se desvanecer da sua mente, vai se apagar da sua mente. Mas quando você olha no rosto, olha nos olhos, aquilo grava na sua mente. Você vai ter o que lembrar. Quando você não olha nos olhos, não olha no rosto, você não tem o quê? Não tem o que lembrar. O que grava mais é olhar o rosto e os olhos. Porque, por causa de uma mulher prostituta, chega-se a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Pois não, irmão?
achei muito impressionante a descrição de Jó, falando sobre a nobreza dele. Uma das características que a Bíblia esclarece sobre ele, que na entrada da cidade, chegando aos portões, que era a área onde os jovens se congregavam, ele abaixava os olhos para não fazer contato com as virgens, as moças que estavam aí na entrada. Sempre achei impressionante, não só o fato do que ele fazia, mas que as pessoas perceberam e isso foi considerado das características da nobreza dele. Amém. Na pesquisa, a tese que eu fiz no doutorado da Andrews, a tese é sobre por que tantos pastores adulteram. Foi minha tese. Vocês sabem que o lugar de maior assédio e de maior tentação sexual não é o trabalho, não é a rua, é a igreja. Vocês já sabiam disso? Que a igreja é o lugar onde as pessoas são mais assediadas? Porque na igreja a pessoa se reúne 2, 3 vezes por semana. Então você já espera encontrar a pessoa na igreja. Na igreja a pessoa não vem vestida de qualquer jeito, porque se você encontrar uma pessoa na hora que ela se levanta da cama, você fala, uau, quem é essa? O que aconteceu aí? Passou uma tempestade por aí. Mas na igreja todo mundo aparece o quê? Perfumado, a melhor roupa, e muitas vezes roupas que não cobrem. Roupas que não cobrem. Vem aqui para frente, mostrando tudo. Cantando louvor a Deus. Não, para louvor a Deus não, irmão. Não estão cantando louvor a Deus. Mostra as pernas, mostra os ombros, mostra a parte dos seios. Por isso a igreja se torna... Como é que você vai fugir da igreja, irmãos? Eu conheci um marido que estava sendo tentado no trabalho, e ele foi sincero, porque há esposas que o marido não pode falar, mas aquela mulher, ela tinha maturidade, e ele disse, querido, eu estou sendo tentado no trabalho. Eu não quero perder a minha família. E eu tenho um ótimo salário. Mas eu quero que você concorde comigo, porque eu vou sair do trabalho e vou me mudar para uma outra cidade, procurar um outro trabalho, talvez eu vou ganhar a metade ou menos da metade do salário que eu ganho aqui. Então o nosso padrão de vida vai cair. Mas eu quero salvar a nossa família. Você concorda comigo? Ela disse, estou com você. Estou com você. Uma mulher madura, que entende que os homens são tentados. Mulheres que trabalham fora também são tentadas. E ele mudou, deixou o emprego e mudou de cidade para salvar o que? A família. Mas, queridos, e com relação à igreja? Se você está sendo tentado dentro da igreja, semana após semana, sábado após sábado, como é que você faz? Você vai chegar para sua esposa e vai falar, querida, nós temos que mudar de igreja, né? Porque eu estou sendo tentado. Porque o lugar de maior assédio está sendo o quê? A igreja. Porque por falta das 3 ênsias, ou pela presença das 3 ênsias, as roupas usadas na igreja, elas não passam pelo princípio bíblico. O pastor Fernando Iglesias fez o sermão sobre as 3 ênsias. E eu quero, antes de terminar, falar para vocês, porque tudo tem a ver aqui. As 3 ênsias: transparência, aderência e ausência. Tem roupas que falta pano, irmãos. A ausência de pano para cobrir. Quem sabe a igreja teria que ter ali umas toalhinhas ou umas saias ou algum, assim como lá no Vaticano tem, não é? No Vaticano, na entrada do Vaticano, já tem as lojinhas ali vendendo saias compridas e lenços aqueles grandes que as mulheres
tem que colocar para se cobrir para entrar no Vaticano. E os homens que chegam de bermuda, eles vão ali, já compram uma calça comprida para entrar no Vaticano. Não conseguem entrar de bermuda, não conseguem entrar de saia curta, não conseguem entrar com essa parte descoberta. Quem sabe a igreja tem que ter ali, para cobrir as irmãs, para cobrir as pessoas que têm ausência de roupa, ou a transparência que enxerga tudo, ou aderência que expõe todas as formas do corpo, roupas que mostram as linhas do corpo, aparecem as roupas íntimas através das linhas, porque é muito aderente, é muito colada a roupa. Eu fico imaginando como é que a pessoa entrou ali dentro. E quando cruza a perna, e quando sobe aqui em cima, e está numa posição mais alta e você, membro, numa posição mais baixa. Então você enxerga de baixo para cima. Piora a situação, irmãos. E quando levanta as mãos, então, queridos, por isso a igreja tem se tornado um lugar de tentação. Tentação. Usando a religião, usando coisas religiosas para desvirtuar. Satanás é sábio em desvirtuar. Por isso, meus queridos, a lição desta semana tem tudo a ver com você e comigo. Porque Deus quer santidade. Santidade de vida. Santidade na adoração. Santidade no trabalho. Santidade dentro de casa. Santidade no computador. Santidade na internet. Você precisa buscar com choro e com lágrimas a santidade de Deus, porque Deus disse, sede santos, porque eu sou santo, e eu só vou levar santos para o céu, mas é eu que vou dar a minha santidade para você. Santidade não é uma coisa que vem de você, vem de Deus, sempre virá de Deus. E ela é inesgotável. Você recebe a santidade de Deus todos os dias por décadas e décadas, mas Ele tem mais ainda para te dar. Não existe limite. Mais santo, Senhor, mais santo ainda, a vida toda. Ele quer imprimir em você o selo da sua santidade. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, com esse santo desejo. Que a graça de Jesus esteja com você. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Amém.